Caleidoscópio. Estamos aqui, gente, no último bloco já da nossa discussão. Por aqui está tudo colorido. Antes de retomar o tema de hoje, eu quero dar um recado para você. É sobre o programa Faço Parte na Rádio América, na M750. Você já ouviu? Ele tem dicas culturais católicas, com shows, filmes e programação especial. E o ouvinte pode participar da produção aí do programa pelo telefone. Ligue no 3319-6111 e contribua aí. Vamos então voltar aqui para o nosso bate-papo tudo colorido e terminamos aqui, né, professor Bruno, falando sobre a visão do morcego, uma pergunta ali do Marcelo. Então, o morcego enxerga diferente, não enxerga? O morcego enxerga mal, né? Ele não é cego, né? Os morcegos, de uma forma geral, eles enxergam, mas com uma capacidade, né, assim, de formação de imagem ruim. Uhum. E eles complementam com o som, né, com o sonar. E o senhor tinha colocado a questão que os seres humanos são daltônicos em relação aos animais. Sim. Mas pensando os animais, todos enxergam numa faixa etária, numa faixa de luz, uma faixa de cor semelhante? Não é uma coincidência, é uma questão evolutiva. A gente enxerga, né, a gente tem que pensar em comprimentos de onda. A radiação eletromagnética é uma onda, literalmente. Então, se existe um objeto aqui no caminho e a onda vem, ela ultrapassa o objeto se o objeto é menor do que a onda. Então, se o objeto for assim e a onda vem pequena, ela bate e reflete. Uhum. Então, o que acontece? Para que a gente possa perceber e localizar todos os objetos do nosso ambiente, a gente enxerga a radiação eletromagnética em comprimentos que não são capazes de contornar nada do nosso dia a dia. Então, se a gente enxergasse comprimentos de onda de 1 metro de comprimento, a gente trombaria em todos os objetos menores que 1 metro, porque eles seriam invisíveis para nós. Então, como todos os animais vivem no mesmo ambiente, né, compartilham os ambientes, a gente enxerga mais ou menos os mesmos comprimentos de onda. Legal. O morcego, como ele não enxerga bem, né, a disponibilidade de radiação à noite é baixa, ele complementa, mas ele não usa os sons que a gente ouve. Ele usa o ultrassom. São sons em comprimentos de onda também curtos, que não contornam os objetos. Legal. Doutor Reinaldo, temos alguma situação, né, em que o ser humano ele não enxerga cor nenhuma? Isso é muito raro, é chamada acromatopsia. Seria a ausência de todos os 3 tipos de cones, que nós nos referimos lá, que são essas células da retina que respondem a diferentes comprimentos de onda. Isso é hereditário também ou pode ser adquirido? Não, isso aí pode ser adquirido. Pode ser adquirido. É uma condição muito rara. Se a gente considerar que você tem na população em torno de 5 a 8% de pessoas com alguma deficiência de cores, 5 é relativamente comum. Uhum. Só que essas deficiências podem ser leves e muitas vezes a pessoa não tem nenhuma dificuldade de reconhecê-las, mas pode ter alguma tonalidade que ela confunde. Então, ela pode ter desde uma deficiência muito leve até muito grave da percepção de cores. Então, são chamadas de escromatopsias. E existe uma situação, isso em torno de 5 a 8% da população. E existe uma situação que é a ausência completa de percepção de cores, que é a cromatopsia. É muito rara. Estatisticamente, a gente teria no Brasil uma população de 200 milhões, teria em torno de 1.000 pessoas com acromatopsia. Tem como reverter esse quadro? Depende da causa. A causa geralmente são lesões neurológicas e as escromatopsias podem ser decorrentes de uso de medicamentos, né? Algumas drogas podem ser tóxicas para a retina e lesar esses cones. Então, a pessoa começa a ter alguma alteração da percepção de cores. Agora, como causa, são lesões neurológicas. E eu citei há pouco também um caso do escritor Oliver Sacks. Ele escreve também uma outra história, que ele é um neurologista. Então, os livros dele são sobre histórias reais de pacientes. E é um paciente que era um pintor. Então, você imagina, um pintor teve um acidente. Quando ele voltou do estado de coma, ele percebeu que ele via tudo em preto e branco. Então, ele entrou em uma situação desesperadora, que ele era uma pessoa muito famosa e tudo. Como é que ele vai pintar sendo incapaz de distinguir as cores? E foi passando o tempo, ele foi se adaptando e começou a perceber que ele via o mundo não pior do que ele via antes, vendo as cores, mas ele via de forma diferente. E começou a gostar do que ele via, porque ele começou a perceber as pessoas como elas são, e não como a roupagem, que são as cores, a tornavam. Então, essa pessoa começou, então, depois a pintar em preto e branco, em diferentes tons,
de preto e branco, quer dizer, apenas tonalidade sem distinguir as cores. E se deu muito bem e não quis voltar, e não quis continuar o tratamento. Que legal, Yuri, que história, né? É, demais. Essa é uma super história. Yuri, nós não falamos, o doutor tinha citado aqui a relação das cores com as doenças. O bloco cirúrgico também utiliza um pouco dessa relação, né, com cor. Existe uma evolução dessa história dos blocos cirúrgicos, dos hospitais, né, terem determinada utilização de uma mesma cartela cromática, né. O verde é muito utilizado nos hospitais porque provoca uma calma no paciente para ele não se excitar demais. Mas, ao mesmo tempo, eles foram percebendo que a recuperação do paciente com tons muito verdes causava uma estagnação, uma depressão. Então, as salas de espera, os locais de recuperação começaram a ganhar alguma cor para poder dar uma aliviada. Porque quando você fica feliz, você se sente feliz, você acaba se recuperando mais rápido das doenças. E o bloco cirúrgico especificamente, né, existem várias teorias sobre isso, né, mas acabou virando um consenso de que, né, você precisa de um contraste visual dali, que não pode ser o branco, porque a luz também reflete demais, excessivamente demais, pode machucar a retina. Então, acaba utilizando uma tonalidade que a gente chama de verde ou um azul, né, azul esverdeado, azul turquesa, né, que provoca uma reflexão menor da luz, cria o contraste tanto para pontos de sutura, como para sangue, para cortes, etc. Né, porque o verde é um complementar do vermelho, então consegue fazer esse destaque e ajuda a focalizar, né, onde tem que ser feito o procedimento cirúrgico. Legal. E as cores também, então, só pra gente fechar rapidinho aqui, né, nas expressões, né, o sorriso amarelo, tá tudo azul, comecei o programa hoje perguntando se tá tudo azul. É cultura, né, cultura, tá tudo azul, o céu tá claro, tá lindo, tá limpo, né. Amarelo culturalmente era colocado como cor da vergonha até o século XIX, então você sorriu amarelo, você amarelou, você se covardou, né, então assim, utilizava muito, isso é sempre uma questão cultural, a utilização das cores no nosso cotidiano. Legal, gente, muito obrigada por esse bate-papo, viu? Foi uma delícia participar com vocês aqui nessa tarde, aprender tanto, né? E você aí de casa, tudo azul, curtiu, é? E você, Dani, curtiu? Delícia, viu? Muito bom. Marcelo curtiu bem, né, Marcelo? Curti, Marcelo entrou aqui na nossa conversa, curtiu muitas perguntas. Curti. Contribuiu, viu, Marcelo? Muito bom. Ô, Dani, as pessoas quiserem, então, conhecer mais o seu trabalho, né? Como é que te acham aí? É só acessar minha fanpage no Facebook, Dani Ribeiro Cantora, Dani com 2 N's. Legal. Aí então tá aí na tela para todo mundo. Isso. Vamos terminar com mais música? Sim, é só falar que eu também estou fazendo uma campanha de financiamento coletivo. Ah, legal. E aí vai estar lá, aliás, já está lá no meu Facebook também, ok? Legal, então a galera pode Se o contribuir. pessoal quiser acessar e contribuir, eu estou fazendo a gravação de um DVD. Ah, muito e bom. aí vou esperar, essa campanha vai estender até dezembro. E aí quem quiser é só acessar lá. Muito legal, Dani. Depois volte para mostrar esse trabalho novo, tá bom? Tá joia. Será um prazer te receber. Okay. O Caleidoscópio de hoje, então, fica por aqui. Vamos terminar com música. Sexta-feira tem mais. Até o próximo programa, hein? Tchau. Cantar é mover o dom do fundo de uma paixão, seduzir as pedras catedrais, coração. Amar é perder o tom nas comas da ilusão, revelar todo sentido. Vou andar, vou voar pra ver o mundo. Nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. Vou andar, vou voar pra ver o mundo. Nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. Vou andar, voar pra ver o mundo. Encheria o que eu tenho de fundo.